graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar o nosso Deus através desse culto. Sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar essa oportunidade para estarmos na presença do Senhor e que possamos, nesse momento, colocar o nosso coração inteiramente voltado para Ele. Vamos deixar de lado todas as nossas preocupações, ansiedades desse mundo e, ao mesmo tempo, entregar a Deus as nossas vidas. Que o Senhor nos aceite, que o Senhor esteja sobre todos nós e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmão. Eu salvo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento que nós vamos iniciar o nosso culto e que nós vamos fazer uma oração para iniciar o nosso culto, para que Deus esteja presente. Grandioso Deus, nesse momento, Pai amado, te pedimos, Pai amado, a Tua presença aqui, Senhor Jesus, nessa noite, Pai amado, que o Senhor possa falar, Senhor Jesus, aos nossos corações, Senhor Jesus, que nós possamos sentir a Tua presença, Pai amado. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor Jesus. Senhor, eu entrego, Senhor, os nossos pecados, Senhor, nas suas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha perdoar, Senhor, o meu pecado e o pecado dos meus irmãos, ó Pai. Porque somos falhos, somos errantes, Senhor, mas somos seres humanos. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, porque a gente pecamos, Senhor, todo dia, toda hora. Mas que o Senhor venha, Senhor, nos perdoar grandiosamente sobre nossos pecados, ó Pai, meio dos meus irmãos. E eu te agradeço, ó Pai, por toda vez que nós erramos, o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, ó Pai, e nos corrige. Obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O livro dos Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito,
em nós, pelo que farás em nós. A palavra que nós vamos trazer essa noite para os irmãos se baseia no Salmo 1, Salmo de número 1. Nós vamos falar sobre felicidade. Felicidade. Quem não quer ser feliz nos dias de hoje? E muitos buscam a felicidade por vários meios, de várias maneiras, por vários recursos. Mas eu posso te dizer que a fonte da felicidade está em Deus. O Salmo 1 nos fala um pouco dessa felicidade e como nós obtermos essa felicidade e de que modo nós vamos conseguir essa tão sonhada felicidade. O Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Palavra do Senhor para o nosso coração. Eu vou falar sobre felicidade baseado nesse texto e colocando como título felicidade pela obediência. Felicidade pela obediência, ou seja, nós poderemos conseguir felicidade, poderemos ter felicidade, podemos ser felizes se obedecermos. Obedecermos o quê? Obedecemos a quem? O texto vai nos explicar. Martinho Lutero, um dos reformadores da igreja, disse certa vez: os salmos são uma Bíblia dentro da Bíblia. Uma Bíblia dentro da Bíblia. Então, sempre que mencionarmos a palavra de Deus, sempre que nós falarmos um pouco da palavra de Deus, ou alguém pedir um versículo, nós mencionamos um salmo. Geralmente o Salmo 23, que é o mais conhecido, o Salmo 91 e outros salmos assim. Então o salmo se tornou comum para o crente, comum para a nossa vida eclesiástica. Nós conhecemos de cor as suas expressões, os seus versículos, nós conhecemos de cor. Mas o que são os salmos? O que é o salmo? O salmo é um cântico. O salmo era feito de forma melodiosa, cantada. É considerado uma literatura poética, porque tem muita poesia, tem muita melodia e fala muito de sabedoria também. Então, os salmos eram usados no culto público como uma forma litúrgica. Então, os salmos eram cantados dentro do culto como uma forma litúrgica. Era como se fosse um inário dentro da casa de Deus. E o salmo significa um cântico composto para música instrumental. Os salmos foram escritos por vários autores. Nós temos muitas pessoas que escreveram o livro de Salmos. E um dos mais conhecidos é o rei Davi, que era um grande salmista, que era um grande cantor. Ele escreveu cerca de 73 salmos e mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então, os salmos expressam vários momentos da vida dos seus autores. Por exemplo, quando estão entristecidos, quando estão chateados, quando estão felizes, quando estão alegres, quando estão falando sobre o futuro, no caso dos salmos messiânicos. Existem muitas orações
né? Então, os salmos, eles são muito importantes nesse sentido. E mais ainda, nós temos lições, provérbios, sabedoria em alguns desses salmos. E o salmo primeiro, esse salmo que nós acabamos de ler, é um salmo de sabedoria, um salmo que tem a ver com a nossa vida diária, com o nosso dia a dia. É um salmo muito importante nesse sentido. E ele começa falando de felicidade. Nós lemos no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O texto já começa dizendo, bem-aventurado. Bem-aventurado o que é? Felizes são, abençoados são essas pessoas, né? Então, o Salmo, ele tem muito dessa conotação de ensino, né? de mostrar alguma coisa do dia a dia. Então, o propósito dos Salmos é mostrar, é revelar a condição do homem na dependência de Deus, na busca de Deus, né? Na maneira como Deus age na sua vida. E nós temos aqui um salmo muito bonito que fala de sabedoria e fala de coisas do dia a dia, né? De coisas importantes para a nossa vida. E nesse salmo primeiro nós aprendemos, nós lemos, aliás, uma comparação entre dois tipos de pessoas, né? O salmo fala do justo e fala do ímpio, né? Nós temos ali dois tipos de pessoas em que se baseia a vida de um e a vida de outro, e como é importante nós estudarmos sobre isso. O justo no Antigo Testamento era aquele que seguia a lei de Deus, que seguia corretamente a lei de Deus. Era uma designação para aqueles que conheciam e praticavam a lei do Senhor, a lei lá da Torá, a lei do Pentateuco, a lei que Moisés deixou para o povo de Israel. O ímpio, pelo contrário, é aquele que não conhece a Deus, aquele que não vivia a vida do Senhor, né? Segundo o dicionário, a palavra ímpio é aquele que não tem piedade, por isso que ele é ímpio, né? Ele não tem piedade. Ter piedade é possuir amor e respeito pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas. Aquele que é caridoso, aquele que é devoto, que é religioso, ele é contrário do ímpio, porque o ímpio ele não tem respeito pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas. E nós temos essa comparação entre o justo e o ímpio nesse salmo. O justo é assim, o ímpio é assim. Em qual categoria nós nos encaixamos? Qual categoria você se encaixa? Então a proposta para essa mensagem é que a felicidade do justo é determinada pela obediência a Deus. Quando nós falamos de felicidade, nós colocamos que a implicação dessa obediência é a felicidade, ou seja, é uma consequência, né? Você sendo obediente, consequentemente, você vai ser feliz. E é assim que diz a palavra do Senhor. A obediência é o princípio fundamental para o homem ser feliz e bem-sucedido diante de Deus. Então, como essa obediência deve ser manifestada para que o homem seja bem-sucedido e feliz? Como nós devemos manifestar essa obediência? Então, nós vamos colocar aqui alguns pontos importantes para você entender como você colocar em prática essa obediência. E o texto fala aqui de 3 negativas, né? 3 negativas. O que seria isso? Nós vamos entender. No versículo 1 fala: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então esse não implica numa negativa, né? Então a nossa vida, a vida do justo, ela é manifestada por atitudes, são comportamentos. Essas 3 negativas, elas mostram isso, as atitudes do justo. O justo não segue o caminho dos ímpios, ou seja, o que eu falei do ímpio, que não conhece a Deus, que não tem
respeito pelas coisas de Deus, o justo não segue esse pensamento. Pelo contrário, o justo ele vai seguindo a obediência a Deus, vai cumprindo com a palavra de Deus. Não há associação entre eles, não tem acordo entre a luz e as trevas, não tem como estarem juntos, o justo e o ímpio. Então nós vemos assim nos dias de hoje, né, muitos que se dizem crentes, que se dizem seguidores de Jesus Cristo, mas da mesma forma vivem como se não fossem, vivem igual ao mundo, fazem as mesmas coisas do mundo, falam igual ao mundo, as suas conversas são iguais do mundo, as suas intenções, a malícia, né, a imoralidade é igual do mundo. Como haverá distinção entre esses dois tipos de pessoas, o justo e o ímpio, se nós fazemos, em alguns casos, igual ao mundo? Né? O mundo não quer saber de Deus, o mundo não busca Deus, o mundo não se interessa pelas coisas sagradas. Nós dizemos que sim, mas às vezes nós seguimos os passos do mundo. O mundo dita aquilo que nós gostamos e nós seguimos, nós vamos atrás. Então, uma atitude importante é que o justo não pode seguir o caminho dos ímpios. Aqui está dizendo, não anda no conselho dos ímpios, né? Porque os ímpios, o caminho dos ímpios só leva à morte, só leva à destruição, só leva ao inferno, né? Aquele que não conhece a Deus não pode ditar, não pode dizer o que nós devemos fazer, e nós não podemos acompanhar a eles. Então o Salmo está dizendo aqui, se você quer ser feliz, se você obedeça a Deus, obedeça a Deus de que forma? Não seguindo o conselho dos ímpios. Quando o povo adentrou a terra de Canaã, quando o povo saiu lá do Egito, andou pelo deserto e se colocou diante de Moisés ali e obedeceu ali a lei e tal, Deus disse para que eles não se associassem aos povos que ali habitavam. Por quê? Eram povos idólatras, eram povos que não seguiam ao Senhor, eram povos que eram sanguinários, enfim, né? Não podiam se associar com eles. O que aconteceu? Eles fizeram exatamente o contrário do que Moisés havia dito para eles. Eles se associaram, eles queriam um rei, eles queriam ser iguais ao mundo, eles queriam os ídolos do mundo, eles faziam tudo errado. Mas Deus pesou a mão sobre eles porque eles foram desobedientes. Então a consequência da obediência é a felicidade. Você quer ser feliz? Seja obediente. Obediente ao Senhor. A palavra de Deus diz aqui, não mintais uns aos outros. Então você não deve mentir. A palavra de Deus aqui diz, não vos associeis com o mundo. Você também não deve ser cúmplice das obras das trevas. O mundo está em trevas, jaz no maligno. Você não pode ser igual ao mundo. Não podemos seguir os passos do mundo, porque o Senhor é que firma os nossos passos. Nós não podemos participar das ações do mundo. Lá em Salmo 50, versículo 16, diz, mas ao ímpio diz, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão e tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Então está falando do povo que era rebelde, que era desobediente, que se associava ao mundo, que não gostava de seguir as leis de Deus. Como encontrar a felicidade se não for obediente? Mas devemos demonstrar isso através de atitudes. A segunda coisa que nos ensina aqui é que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Diz aqui o texto aqui,
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, ou seja, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não tem uma associação com o mundo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, a segunda coisa para ser feliz é você se apegar à palavra. Você se apegar à palavra de Deus. E quantas vezes nós não temos feito isso, né? Nós temos buscado outras informações, outras coisas que não a palavra de Deus. Por quê? O que o texto está falando aqui. Porque nós devemos buscá-la constantemente. Ela que vai ditar a nossa vida. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Através dela nós sabemos tudo sobre Deus. Através dela nós aprendemos como viver nesse mundo. Porque nós não sabemos viver sozinhos. Nós precisamos da orientação, nós precisamos da informação vinda do Senhor através da palavra de Deus. Então, o homem que teme a Deus é o homem que busca a palavra de Deus, é o homem que sente prazer, que sente alegria em buscar a palavra de Deus. É um alimento, ela nos fortalece, ela nos enche de ânimo, ela nos motiva. A palavra de Deus, ela é um meio de você conhecer o Senhor. Então, a busca do alimento deve ser frequente para que nós cresçamos. E às vezes nós não crescemos na vida espiritual, nós não crescemos, nós não amadurecemos. Quantos crentes que se dizem crentes estão ainda vivendo como se fossem crianças em Cristo, como se não conhecessem nada, como se não tivesse contato nenhum com a palavra, com Deus, com a igreja. São imaturos e por isso pecam, por isso caem, por isso deixam o mundo adentrar as suas casas, porque não conhecem a Deus, porque não se apegam a Deus, porque não se colocam diante do Senhor. Então a palavra de Deus ela é importante. João Calvino, um dos reformadores também mais conhecidos, diz que a Escritura nos mostra quem é Deus. Através dela sabemos acerca dele e a sua vontade para nós. Nós não temos outra revelação acerca de Deus. Não precisamos de outra revelação. Por mais que as pessoas digam, eu tenho revelação aqui, eu tenho revelação. Não tem disso. A palavra de Deus é a única revelação que nós podemos ter a respeito de Deus. Só ela dita aquilo que nós devemos fazer. E nós precisamos nos apegar nela, ter prazer nela, ter alegria em ler, em ter esse livro nas nossas mãos. Hoje em dia, nós nem temos mais esse livro, né? Nós temos nos nossos aplicativos, no celular, no computador, enfim. Mas nós precisamos ler a palavra, precisamos conhecer a palavra. Vamos aproveitar esses recursos que nós temos atualmente, essa tecnologia, em favor do nosso crescimento espiritual, através da palavra de Deus. E para ser feliz, o texto está dizendo aqui, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei o que? Medita de dia e de noite, né? Na sua lei medita de dia e de noite. Não é uma coisa que você vê apenas no domingo, no culto da igreja. Não é uma coisa que você vê de vez em quando, mandando versículos uns para os outros, através do WhatsApp, através do Facebook. É muito bonito, né? É muito, assim, romântico, mas o verdadeiro crente é aquele que medita, que reflete na palavra, aquele que tem prazer na palavra, aquele que lê a palavra com bastante alegria, com bastante devoção. Então, esse sim será feliz. Esse sim é feliz. E é assim que nós devemos ser. Josué, capítulo 1, versículo 8, tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, e assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido.
Então, para nós sermos bem-sucedidos, para nós sermos felizes, para nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos e alcançar essa felicidade tão sonhada, devemos nos apegar em Deus, devemos nos apegar na palavra de Deus, devemos ter prazer nessa obediência. E eu falo de obediência, não é questão de ser uma coisa pesada, uma coisa dolorosa, né? Às vezes você fala assim de obediência, você começa a lembrar da escravidão, né? Começa a lembrar do serviço, né? Que era prestado ali pelos escravos, uma coisa assim, obrigada. Não, o prazer é a alegria de fazer isso espontaneamente, é obedecer espontaneamente, porque ama, porque conhece a Deus, porque busca a Deus. Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é o nosso alimento e devemos buscá-la sempre, né? Meditar nela dia e noite, devemos ter esse prazer, devemos ter esta alegria. E em terceiro lugar, para nós conseguirmos essa felicidade, nós precisamos obedecer ao Senhor, nós precisamos nos deixar ser abençoados, ser alimentados pela comunhão com Deus. O texto diz aqui que aquele que busca Deus, aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. Então, quando você está em comunhão com Deus, quando você busca Deus, quando você tem essa intimidade com Deus, você está sendo alimentado, você está sendo cuidado. Deus vai te ajudar em momentos difíceis. Você é como aquela árvore que está ali perto do ribeirão de águas, e Deus e a água alimenta aquela árvore, e ela não murcha, ela não morre jamais, né? O texto mesmo coloca aqui, a sua folhagem não murcha, tudo o que ele faz será bem sucedido. Então é necessário intimidade com Deus, é necessário comunhão com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Não basta apenas você dizer que é um crente, que é um membro da igreja, que você frequenta os domingos, que você frequenta todos os dias, que você Não adianta. O que vai dizer isso é a sua vida diária, são as suas atitudes, é a sua comunhão com Deus, é o fato de você estar com o Senhor todos os dias, buscando, orando, se fortalecendo. É isso que vai determinar a sua vida espiritual. Jeremias 17, versículo 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes até o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então nós somos como árvores, e nós precisamos receber o alimento do ribeiro, das águas, vinda do Senhor, e não deixarmos o mundo atrapalhar essa nossa comunhão. Deus nos abençoará sempre, Deus estará conosco, e isso nos dará felicidade. A felicidade não é tão difícil assim de encontrar. Muitas pessoas não têm nada na sua vida, não tem nada assim de bens, de recursos, mas são felizes, mas têm felicidade. E a felicidade, ela não quer dizer que você tem que ficar rindo toda hora, que você tem que ficar dando risada, né, das situações. Não, a felicidade ela é interior, ela vem do fato que você tem um Deus que cuida de você, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus problemas, apesar das suas provações que vem todos os dias, você é feliz. Mesmo que dia ou outro você se entristeça, talvez por uma situação difícil, talvez por um problema, talvez por um pecado, mas
Deus, Ele está sempre com você, te ajudando. Essa é a felicidade do justo. Você faz parte desse grupo, você faz parte do grupo dos justos que buscam a Deus, que não se associam com as pessoas do mundo, que tem prazer na lei do Senhor e que recebe do Senhor o alimento, tem intimidade e comunhão com o Senhor. Esta é a vida do justo. O texto aqui, o Salmo 1 já fala sobre isso, até o versículo 3. Agora nós vamos falar dos ímpios. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Diz aqui que os ímpios são como palha. A palha é aquela que se esvai com o vento, que não tem fixação, não tem solidez. São aquelas que são jogadas, podem ser queimadas, né? Vivemos agora um tempo de queimadas, né? Porque as folhas se tornam secas e com calor e com vários problemas aí também, acabam entrando em combustão, mas os ímpios são assim, são jogados de um lado para o outro, não tem firmeza, não tem solidez, não tem quem se apegar. Nós, porém, temos, o justo tem essa firmeza, porque nós somos plantados, nós somos fixados, as nossas raízes estão voltadas para Deus. Os ímpios não têm essas raízes. Aqui diz aqui, os ímpios não são assim, são como uma palha que o vento dispersa. Os perversos, aqui vem as consequências de ser um ímpio, de não buscar a Deus. Os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios perecerá. Para o ímpio, a maldição. Para o justo, a bênção. Você quer o quê? A bênção ou a maldição? Talvez você diga assim, eu quero a bênção. Da bênção, você tem que obedecer. Você tem que ser íntimo do Senhor. Você tem que conhecer a Deus. Então, o ímpio, ele tem a maldição porque não tem estabilidade, são como palha, não tem Deus, não tem base, confiam em si mesmos, são imediatistas, querem as coisas para si, as coisas para ontem, né? Eles encontrarão o juízo de Deus, mas o justo é aquele que espera no Senhor, né? O próprio Salmo 27 fala, espera pois no Senhor, confia nele, né? Espera no Senhor. Nós esperamos no Senhor, nós não temos confiança nas coisas do mundo, nós não aceitamos as coisas do mundo, nós não queremos as coisas do mundo, mas nós queremos buscar a Deus, queremos estar na presença de Deus. Então, que você se coloque realmente como um verdadeiro justo, que busca o Senhor, você será feliz. O homem que busca a felicidade de todas as formas, e nessa busca termina por afastar-se de Deus, né? As pessoas querem ser felizes a qualquer custo, mas nós só encontramos a felicidade através do Senhor. Então, nós não podemos deixar de buscar ao Senhor, de buscar a palavra de Deus. Deuteronômio, para encerrar essa mensagem, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção para cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje te ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Mas se vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Olha só que desafio para nós. Deus estava propôs para aquele povo lá no passado, lá ainda é o tempo lá do povo lá no deserto, né, o povo de Israel, a bênção e a maldição. Para nós também nos dias de hoje, século 21, Deus está oferecendo para nós. O que você quer? A bênção ou a maldição? Se você quiser a bênção, você tem que segui-lo, você tem que obedecê-lo, você tem que buscá-lo, você tem que se entregar a Ele, enfim,
Para ser feliz, você tem que buscar o Senhor. É isso que vai determinar a sua felicidade. Só o homem, se o homem quiser ser feliz e bem-sucedido diante de Deus, deverá ser obediente. A obediência não deve ser buscada como uma troca, né? Não é uma barganha, mas ela deve ser a consequência de um profundo amor e comunhão com Deus. Quando você obedece por amor, não é por obrigação. Você obedece por amor. E essa obediência como resultado dessa obediência, como consequência dessa obediência, você vai ser feliz. Que nós possamos obedecê-lo sempre, sermos justos da forma como o Salmo está dizendo aqui, e aprendermos com o Senhor sempre através da sua palavra. Que Deus te abençoe sempre, que Deus esteja com a sua vida, em nome de Jesus, e que você siga essa palavra, cumpra essa palavra, guarde essa palavra no seu coração, para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus abençoe. Davi recorre a Deus, Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Salmo 6, versículo de 1 a 4. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Oremos, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso, Senhor de poder e de misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos entrando na tua presença agora para te suplicar, Senhor, que o Senhor não nos abandone, Senhor, que o Senhor não nos deixe só, Pai, porque a caminhada é tão difícil, Senhor, que será de nós se nós estivermos sozinhos. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa, nesta hora de oração, visitar os lares, visitar as famílias, visita, Senhor, os hospitais, visita, Senhor, os leitos de enfermidade, os lares, Senhor, que perderam seus entes queridos, Pai. Oh, meu Deus, nós esperamos em Ti, Senhor, porque os nossos olhos estão colocados no Senhor, Pai. Nós sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos tão fracos, Senhor, tão falhos, tão negligentes, Senhor. E muitas vezes, Pai, essa pandemia nos colocou numa prisão, Senhor, da qual nós não podemos sair se não for segurando nas tuas mãos, Senhor. Eu sei, Senhor, que muito em breve o Senhor opera milagres e maravilhas e não existirá mais pranto e nem dor e nem lágrimas, Senhor, porque essa pandemia vai passar em nome de Jesus. Pai, que tu possa visitar, botar teus anjos nos lares, na porta das casas, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, Pai. Visita, Senhor, os enfermos. Visita aquele que está num leito de enfermidade. Coloca a tua mão de misericórdia sobre ele. Visita a igreja. Visita a liderança da igreja, Senhor, para que eles possam conduzir tua casa com sabedoria, meu Pai. Consagra as nossas vidas, Pai, e nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Somos tão pequenos, Senhor. Somos tão inseguros, meu Deus, diante de tantas adversidades. Olha para nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa os meus pecados, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, infelizmente nós estamos terminando o nosso culto. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus esteja com vocês, que você pegue essa palavra, guarde essa palavra no seu coração e que tenhamos aí, irmãos, uma semana de muitas vitórias, de muitas bênçãos,
Não vamos esquecer jamais de estarmos orando uns pelos outros, lembrando os irmãos também que nós passamos a reunião virtual, nosso culto online, da quarta-feira para a quinta-feira. Nós vamos fazer na próxima quinta-feira. Então, fique ligado, quinta-feira, no nosso canal lá no Facebook, nós vamos mandar o link para vocês. Então, vamos estar juntos, orando, interagindo, conversando e recebendo a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre o livro de Provérbios. Então, já é um desafio para a sua vida. Leia o livro de Provérbios e participe do nosso estudo de quinta-feira. Estaremos juntos, se Deus quiser. Amém? Vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está sempre conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. O Senhor, Deus, tem estado, Deus, nas nossas dificuldades, tem nos ajudado sempre. Eu te peço, Senhor Deus, esteja sobre nós. Abençoa a nossa semana, que seja uma semana de muitas vitórias. Em nome de Jesus é que nós oramos. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Pois é ali que a morte não mais reinará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus é o Rei destas nações tão lindas, aonde os salvos com prazer alcançarão. E no país eu vejo a linda manta acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas prateadas nos perfumados vales e jardins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos estrelar, vejo os queridos já ressuscitados, e todos nós o nosso Salvador louvar. Enquanto em sonho eu vejo a realidade de um mundo em trevas, triste e sem luz, vejo Jesus no monte do Calvário pra te salvar, morrendo lá na cruz. Vejo você lutando contra o mundo, vejo você